Então, boa tarde. Meu nome é Matheus e eu vou estar apresentando agora o nosso trabalho, que é a exploração de mapeamento de threads e dados para melhoria de desempenho de aplicações de machine learning. Começando pela motivação, a escolha de machine learning veio da aplicação em várias áreas da academia e da indústria e do tempo de execução comumente alto que vem crescendo, conforme as aplicações tornam-se mais complexas, o que justifica a gente tentar otimizar o tempo de execução dessas aplicações. E, por outro lado, nós temos o porquê de escolher mapeamento de threads e dados, e isso vem do fato dessa ferramenta se mostrar como uma alternativa viável para otimizar o tempo das aplicações sem ter um custo muito elevado, sem ter custo de hardware ou de otimizações do código-fonte das aplicações. No nosso caso, foi bem simples, bastou trocar variáveis de ambiente para fazer a troca dos mapeamentos de dados e threads. Frente a essa motivação, temos então o objetivo do nosso trabalho, que é analisar o comportamento de diferentes aplicações de machine learning frente a mapeamento de threads e dados. Ver como as aplicações reagem aos diferentes mapeamentos de threads e dados. Aqui dando um breve overview do que nós vamos ver durante a apresentação. Primeiro eu vou estar detalhando alguns conceitos importantes para entender o trabalho. Depois eu vou estar explicando a questão dos experimentos, logo em seguida resultados e conclusão em trabalhos futuros. Começando com os conceitos importantes, eu separei em quatro conceitos principais, começando pelas arquiteturas NUMA, o que são e por que, como influenciam os diferentes mapeamentos de threads e dados. Depois, detalhando mais o que é mapeamento de threads e dados, fazendo um paralelo entre os dois. E, em seguida, eu vou estar comentando sobre os diferentes mapeamentos que nós usamos, tanto de threads como de dados. Então, começando pelas arquiteturas NUMA. NUMA é um acrônimo que vem de Non-Uniform Memory Architectures. Basicamente, quer dizer que o tempo de acesso à memória ele não é homogêneo, ele não é uniforme. Ele varia conforme a localização da página de memória. Por exemplo, se nós temos aqui um nó numa 1, caso a página, uma thread que está executando nesse nó numa 1, ela tentasse acessar uma página que foi mapeada para o nó numa 2, nós teríamos uma latência de acesso maior caso essa página estivesse no nó numa 1. Aqui a gente introduz um outro conceito que é o conceito de nó remoto. Um nó remoto é sempre um outro nó referente ao nó onde está executando uma thread. Por exemplo, está executando uma thread no nó numa 1, esse nó numa 2 aqui ele vai ser um nó remoto, porque para acessar uma página de memória que está nesse outro nó aqui, ele teria que utilizar esse link, o que introduz uma latência de acesso maior. A partir disso, a gente já tem um insight do porquê que o mapeamento de threads e dados é importante nesse contexto. Porque dá para ver que a latência ela vai ser diferente, dependendo de onde a página está. E baseado nisso, a gente pode tentar otimizar o desempenho, reduzindo essa latência de acesso à memória. Seguindo para o detalhamento de mapeamento de threads e dados, quando a gente fala de mapeamento de threads, a gente está preocupado em mapear os diferentes threads para os códigos disponíveis. E a gente faz isso normalmente tentando otimizar o compartilhamento entre essas threads. Duas threads, quando elas compartilham dados em ambientes de memória compartilhada, esse compartilhamento ele se dá através de uma escrita e subsequente leitura de uma página de memória, de uma variável, por exemplo. Então, uma forma de otimizar esse compartilhamento é mapear as threads que compartilham muitos dados de maneira que elas fiquem mais próximas na hierarquia de memória. Por exemplo, se eu colocar duas threads no mesmo core, eles conseguem compartilhar, fazer esse compartilhamento de dados acessando a uma mesma página que está mapeada, por exemplo, para uma cache L1. Assim, eu reduzo a latência. Já para mapeamento de dados, o foco é na localidade, é mapear as páginas para os nodes onde essas páginas são mais utilizadas. É importante frisar que, normalmente, embora
eu tenha separado aqui os dois conceitos, podemos e devemos usar mapeamento de dados junto com mapeamento de threads, já que eles influenciam e quando utilizados em conjunto, eles proporcionam ganhos de desempenho maiores. Aqui dando um exemplo para ilustrar os conceitos que foram abordados anteriormente. Aqui nós temos 3 threads e supondo que a thread 1 e a thread 2 elas compartilham muitos dados, um mapeamento possível seria mapear a thread 1 e 2 para o mesmo core, para elas poderem compartilhar dados de uma maneira mais efetiva, já que estariam mais próximas na hierarquia de memória. Por exemplo, eles poderiam compartilhar os dados usando a cache L1. Um mapeamento ruim, para dar o exemplo de como se você não mapear corretamente, como isso pode ter um impacto negativo no tempo de execução da aplicação, caso a thread 2 ela fosse mapeada para o nó numa 2, ao compartilhar a memória, alguma das threads ela teria que acessar outra página de memória através desse link, ela teria que acessar uma página que está no nó remoto. Isso introduziria essa latência e então a computação ela iria demorar mais, logo a gente teria um desempenho menor. Aqui supondo também que a thread 3 ela não seja mapeada supondo que a thread 3 ela não compartilhe dados com a thread 1 e 2, um mapeamento adequado seria mapear essa thread para o NUMA 2. Assim, a gente estaria balanceando a carga de acesso aos controladores da memória, e não só isso, como também não faz muito sentido mapear as duas threads para o mesmo nó se elas nem compartilham dados. A gente estaria favorecendo essa questão do balanceamento. E também a outra alternativa, dá para focar também em localidade, ou então nessa questão do compartilhamento, como também nessa questão de balancear a carga dos controladores de acesso à memória de cada nó. Agora, exemplificando melhor a questão do mapeamento de dados, seguindo a questão da localidade, caso essas duas threads acessassem mais a página 1, faria sentido mapear a página 1 para o nó numa 1, e caso a thread 3, ela, aqui nesse exemplo, ela usa mais a página 2, faz mais sentido mapear a página 2 para o nó numa 2. Agora, fazendo uma discussão mais aprofundada dos mapeamentos que nós usamos para threads e dados. Para threads, o baseline foi o mapeamento padrão utilizado pelo Linux. Ele foca em balanceamento de carga entre os cores. Esse balanceamento de carga é carga de processamento e não carga de acesso à memória, diferente do que foi dito anteriormente. Aqui um outro mapeamento é o mapeamento round robin. Ele é simplesmente um mapeamento cíclico entre os cores. Você pega todos os cores como um array e vai mapeando ciclicamente. O mapeamento compact. Nesse mapeamento, as threads com IDs próximos elas são mapeadas a cores vizinhos. E no mapeamento scatter, ele é o contrário do compact, e a gente não está tentando reduzir a distância entre uma thread e outra, e sim a distância média. É focar na distância média em detrimento de colocar duas threads com IDs vizinhos próximos, o contrário do compact. Já para mapeamento de dados, o baseline, a base para as comparações, foi o mapeamento empregado pelo Linux. Ele é basicamente um mapeamento que usa uma política first of, ou seja, se um nó numa ele requisita uma página, ela fica lá, ela é mapeada numa node onde foi requisitado e fica lá para o resto da computação. O interleave é o paralelo do round robin, mas para dados, e o NUMA balance é o foco justamente na questão do balanceamento de carga nos NUMA nodes. Balanceamento de carga de acesso aos controladores de memória de cada nó. A questão dos experimentos, nós executamos o AI Benchmark, que é um conjunto de aplicações de inteligência artificial, e para isso a gente utilizou o Intel TensorFlow para poder utilizar os mapeamentos que foram ditos anteriormente de maneira mais simples. Com relação à ordem dos mapeamentos, ela foi randomizada, justamente para evitar interferências dos resultados dos experimentos, e esses experimentos eles foram executados em um nó computacional com 2 Intel Xeon. O importante aqui é que no total tem 20 núcleos por cada nó computacional, 40 threads, e o NUMA factor, o número de nós NUMA, é de 2.
Seguindo a questão dos resultados, a maior parte das aplicações elas se mostrou insensível aos mapeamentos, com exceção para o MobileNet V2 e SRC 955. Essas duas são aplicações de redes convolucionais para imagem, sendo que a primeira é mais focada para aplicações móveis mesmo. O melhor mapeamento ele é diferente para cada aplicação e a variabilidade dos experimentos também foi afetada. Isso vai ficar mais claro nos estados gráficos. Então a gente tem aqui um gráfico do tipo boxplot, justamente para mostrar a questão da variabilidade. Aqui, quanto mais para baixo está localizado a caixa, menor é o tempo de execução, então no caso isso é melhor. E uma outra questão é que quanto menor a caixa, menor é a variabilidade. Então os mapeamentos que eles têm a menor variabilidade são os destacados aqui. Foi o baseline e o interleave e o baseline numa balance, sendo que o maior ganho foi para o baseline numa balance que ganhou até 15,11% de desempenho em relação ao mapeamento padrão aqui. O primeiro é mapeamento de threads e o segundo é mapeamento de dados. Aqui o resultado para SRC 955, o baseline numa balance e o compact interleave, eles apresentaram menor variabilidade, assim como o compact numa balance. É importante notar que, por exemplo, o compact interleave, aqui o comportamento, o impacto dele foi que a variabilidade dele se tornou menor em termos de tempo de execução. Já aqui ó, o comportamento é diferente, a variabilidade ela não diminuiu. Então, o impacto do mapeamento ele depende também da aplicação. Isso dá evidência de que ele também depende da aplicação. E o ganho foi de 4,13%, o maior foi para o baseline no balance, nesse caso. Como conclusão, frente a esses resultados, a gente tem que o melhor mapeamento ele é dependente da aplicação, assim como o resultado dos mapeamentos. Não só o melhor, é uma questão de só escolher o que é melhor, como o resultado do mapeamento ele depende da aplicação. Então não é trivial a escolha de qual mapeamento usar, assim, porque a gente pode estar até piorando o tempo de execução da aplicação. Isso justifica essa análise para diferentes mapeamentos com diferentes aplicações. E uma coisa que surpreendeu a gente foi que não só o tempo de execução, como a variabilidade dos tempos de execução ela também foi afetada. Seguindo para a questão dos trabalhos futuros, nós pretendemos realizar traços para as aplicações aqui abordadas, para entender melhor o comportamento das aplicações e conseguir fazer uma discussão mais aprofundada dos resultados aqui obtidos. Conseguir explicar o porquê daquela mudança na variabilidade e também o porquê de ganho e perda para cada aplicação que foi abordada. Uma outra linha de trabalhos futuros também seria avaliar aplicações reais usando um conjunto de scripts que nós construímos para realizar os experimentos e avaliar o comportamento de aplicações reais mesmo com outros mapeamentos. Um trabalho até que foi sugerido durante a revisão do artigo foi o uso de máquinas com diferentes numafactors, máquinas com diferentes números de nós numas para ver como isso impacta o resultado de diferentes mapeamentos em diferentes aplicações. Não só estudar o impacto dos mapeamentos em si, como também do número de nós numas. É também um trabalho interessante de ser feito. E é isso, o trabalho foi parcialmente patrocinado pelo projeto Petrobras. E obrigado a todos pela atenção. Nós chegamos então à sessão de perguntas.